Tudo bem? Será que o conjunto de coisas que nos afeta a tomar decisão tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com as pessoas? Bom, a gente falou agora há pouco tempo num dos vídeos sobre processo de decisão, né? E a gente vai tentar explorar um pouquinho melhor isso. Imagina que toda vez que você toma uma decisão, por mais simples que ela seja, ela é influenciada por um conjunto de informações, experiências, conhecimento, emoções, sensações que você tem naquele momento, daquela decisão. E todos eles afetam o seu processo. Alguns deles você percebe e outros deles você não percebe, não traz para a tua consciência, mas eles estão presentes no seu processo de decisão, né? Então, pensando dessa forma, cada uma das decisões que a gente toma são diferentes das outras decisões, mesmo que ela seja sobre o mesmo assunto e que ela tenha uma mesma decisão em si. Por exemplo, tomar um café às 9 horas da manhã. Se todos os dias você toma café às 9 horas da manhã, o café de um dia não é exatamente o mesmo café do dia seguinte, porque a forma como você decidiu pelo café do dia 1 não é a mesma forma do café que você está decidindo tomar no dia 2. Ou seja, o conjunto de informações, sensações, sentimentos, estados físicos, temperatura do lugar, a forma como você dormiu, a roupa que você escolheu, são sempre distintas. Então, esses são todos os fatores que acabam afetando a tua decisão de tomar aquele, entre aspas, mesmo café às 9 horas da manhã todos os dias. Então, o que isso tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas? Todas as vezes que a gente interage com alguém, a tendência é que a gente projete no outro as verdades e as convicções e as percepções que nós temos, porque de fato a gente não tem condição de saber o que está se passando com a outra pessoa. Então, observando essa análise que a gente faz sobre o nosso processo de decisão, imagina que a outra pessoa que está interagindo contigo também tenha processos de decisão que são exclusivos. Cada vez que ela toma a decisão por um conjunto de fatores e um conjunto de coisas, emoções, sentimentos, informações e experiências absolutamente distintos em cada um dos momentos do tempo. Então, todas as vezes que nós nos relacionamos com alguém, a gente poderia pressupor que os fatores que afetam a decisão de um indivíduo são necessariamente diferentes dos fatores que afetam a decisão de um outro indivíduo, mesmo que seja para fazer a mesma coisa. Então, se eu decido ser seu sócio, os fatores que afetaram a minha decisão de ser sócio de uma determinada empresa com você não são os mesmos fatores que afetaram a sua decisão de ser meu sócio naquela mesma empresa. Se eu decido namorar você, os fatores que afetaram a minha decisão de optar por aquele relacionamento amoroso não foram exatamente os mesmos fatores que te fizeram se relacionar comigo amorosamente. Então, é muito difícil a gente achar que os caminhos que foram escolhidos, mesmo que sejam trilhados de forma conjunta, são motivados pelo mesmo conjunto de informação. A única maneira da gente poder ter melhor informação sobre o que o outro está sentindo, pensando e avaliando para cada uma das decisões que ela toma, que essa outra pessoa toma, é perguntando para ela e tentando também extrair dela aqueles fatores que ela também não percebeu no processo de decisão. Então, esse é o convite, que a gente interaja com as nossas relações de forma um pouco mais profunda. E quanto mais transparente e verdadeiro a gente for nas perguntas que elevem o nosso nível de interesse sobre aquela decisão tomada, mais a gente vai ajudar o nosso interlocutor e a nossa relação a trazer para a mesa o que de fato está afetando aquele processo. Tá certo? Era isso que eu queria trazer de reflexão hoje. Um abraço.